Olá, estamos de volta no programa De Olho na Gestão. Hoje a minha participação especial aqui nesse programa. Estamos aqui falando sobre o conflito lá em Israel. Falamos agora há pouco com o Eli que mora ali perto da Cisjordânia, do lado norte, quase do lado norte de Israel. Falamos aqui sobre o conflito. Quero aqui mandar um shalom, uma paz para o Moré Jonathan Cavalcante, lá aqui na cidade de Fortaleza, na nossa capital. Que Deus abençoe. Daqui a pouco vamos falar com o Jonathan. Quero mandar uma boa tarde novamente para a Natália Acria, que está nos assistindo. A doutora Maria Tamires, o Vander Lázaro Mota da Silva, a Tenísia Santiago, do curso Aleph, o Iranildo Ferreira, Shalom Leculam, a paz para todos. Marilene de Jesus, manda um shalom. Temos ali os alunos do Aleph, o Iranildo Ferreira, manda um shalom, é paz. Marilene de Jesus, shalom também. Tenísia Santiago, shalom. O Vander Lázaro, novamente. O senhor Miranda, está no podcast. Shalom Leculam, paz para todos. Tenísia Santiago, shalom. E a Corina Ferreira, tá bom? Hoje a nossa participação especial aqui no programa De Olho na Gestão com Abelardo Jorge. Eu quero aqui chamar aqui para a entrevista pelo Zoom o grande professor de hebraico, o melhor curso de hebraico da região, ou não dizer do Brasil, que tem até no exterior, Moré, professor Jonathan Cavalcante. Shalom, boa tarde, professor. Seja bem-vindo. Shalom, meu. Um prazer estar compartilhando contigo. Muito bem. Para quem não sabe, o professor Jonathan, que professor Moré em hebraico, em Evrit, ele é meu professor de hebraico. Tive um prazer de fazer o curso básico em hebraico. Quero continuar o curso, professor. Fiz o curso com ele, vamos dar continuidade. E ele esteve aqui conosco ano passado, aqui na Festa das Igrejas, aqui em Palmirim. Foi um prazer. Ele conheceu aqui a nossa cidade, esteve aqui trazendo a palavra. Ele deixou aqui a sua passagem, deixou aqui a palavra do Eterno. Então, Moré, mais uma vez eu quero aqui agradecer pela sua mediação com o Eli. Né? O Eli é esse rapaz simples, a gente vê que é um rapaz bem simples, né? Que abraçou essa causa de trazer aqui para o nosso programa um momento internacional ali, diretamente de Israel. Moré, a sua situação como professor de hebraico, você que tem aquele contato íntimo com os alunos, principalmente, né, lá em Israel, que o Eli é seu aluno. Você como professor, que já foi algumas vezes para Israel, qual é o seu sentimento diante dessa situação gravíssima desse atentado em Israel e o que repercute na vida do professor Jonathan como essa pessoa que tem aquela afinidade com o povo de Israel? Boa tarde, professor. Boa tarde. Olha, são diversos sentimentos, mas a gente pode compartilhar alguma coisa, uma indagação que é feita em nosso coração para saber se ainda somos humanos diante de tanta falta de humanidade. E eu não falo em questão apenas ao que aconteceu, ao terrorismo que acontece em Israel, contra Israel. Eu falo sobre a reação das pessoas. É esse o meu sentimento, de saber realmente se ainda somos humanos. Agora, o que me atribui, o que me causa, assim, como professor de hebraico, eu tenho uma responsabilidade de trazer mais para perto das pessoas uma realidade que muitas vezes está distante pela tradução. Às vezes eu tenho comentado aqui com minha família, eu não sei, olha, será que realmente é bom mesmo eu saber o que eles estão dizendo ao vivo? Em tantas atrocidades que a gente tem visto, então eu tenho a responsabilidade de trazer as pessoas para perto através da tradução da língua santa, que convida a todos para aprenderem um pouco mais de hebraico. Muito bem. Professor, infelizmente, várias as atrocidades, aquele gênero, um Estado democrático, um Estado que anda na lei, nas suas diretrizes, né, que todos... É um Estado que abraça todo mundo. Eu sou que também é professor, faz turismo para lá. Então, como o senhor vê o papel da mídia, essa mídia que traz somente um lado dos fatos e
com o sentido de culpabilizar Israel por o que está acontecendo? Olha, eu vou ficar na mesma posição que eu iniciei. O problema maior que eu vejo não é necessariamente quando o mal acontece, é como nós reagimos ao mal que acontece. Essa é uma palavra muito importante para todos em qualquer instância da sociedade. Não é o que nos acontece, mas como reagimos ao que acontece. Não é necessariamente a mídia mostrar uma mentira ou militar em prol do terrorismo, porque diante do terror você só tem duas opções: aceitar ou ser contra. Não existe um termo neutro diante do terror. E tem uma frase que eu sempre tenho dito para alunos, para a liderança pastoral aqui em Fortaleza, para amigos, eu sempre digo: o ódio que começa os judeus não termina nos judeus. O antissemitismo, como nós chamamos o ódio praticado contra judeus, antissemitismo do hebraico, você vê antissemente, antivida, ele estende-se até a liberdade de qualquer ser humano. Você ouviu muito bem como falou ali, com muita propriedade. O ódio praticado contra Israel não é um ódio específico, é um ódio que se alastra para cristãos, para outros núcleos religiosos e para a sociedade comum como um todo. É algo verdadeiramente que precisa ser respondido com o coração, mas, acima de tudo, com a racionalidade mínima da sociedade. Ainda somos seres humanos diante de questões desumanas. Como nós reagimos a isso? Como nós podemos realmente enfrentar um terror internacional? Você viu que ele citou algo muito importante, que aqui no nosso país, infelizmente, de apoiador do Estado de Israel, até mesmo para a formação da Constituinte, em constituir o novo Estado judeu, com Oswaldo Aranha, nós nos tornamos inimigos, opressores da verdade vista. Não é uma verdade contada, é uma verdade vista por todos. Enfim, nós temos apenas que nos posicionar em favor da verdade e pedir para que a gente continue fazendo bom uso da liberdade que temos em prol da paz. Muito bem, professor Jonas. O senhor falou um assunto interessante sobre o antissemitismo, que iniciou na Segunda Guerra, e não somente os judeus, as pessoas que pensavam contra o movimento de Hitler, e os nazistas, eles tinham uma frase que era assim: uma mentira, muitas vezes propagada, se torna em verdade. Então foi isso que ficou numa parte da história, né, em relação ao extermínio dos judeus, quase 6 milhões, onde alguns até negam que houve o Holocausto, alguns negam, a história são fatos, e nós observamos aí, né, essa tendência, onde Israel, da vítima, quer fazer vilã. Mas nós sabemos que os fatos são verdadeiros. Israel foi atacada, sua soberania, como eu falei aqui, crianças foram decapitadas, mulheres estupradas, né, pessoas mortas, sobrevivendo ao Holocausto foram mortas, uma senhora de idade, 224 pessoas estão ainda sequestradas. Então, Israel está se defendendo. E eu pergunto para o Moré, para o senhor, que tem essa parte de turismo para Israel, além dessa perda do turismo, né, que é algo secundário, como o senhor viu esse momento onde tinham pessoas lá em Israel fazendo turismo e no meio desse conflito? Como foi para o professor Jonathan? Você poderia estar lá, né, Jonathan? Talvez você poderia estar lá, se você vai todo ano para lá. Como você viu essa situação, vivendo na pele, se você estivesse lá? Como foi para você, Jonathan? Bom, talvez eu vou contrariar algumas pessoas que ficaram assustadas com o fato de estarem em Israel no momento de guerra. Porém, apesar de qualquer coisa que nós possamos ver noticiado na mídia no geral, Israel ainda é o lugar mais seguro do mundo, do mundo. É um lugar onde você sabe que, até mesmo biblicamente, a mão do Senhor está protegendo aquele lugar. Hoje, 2023, 26 de 10 de 2023, Israel não existiria se não fosse Deus.
Todos os seus pares milenares, ancestrais, já não existem mais. Sociedades elas foram feitas, refeitas, e só apenas Israel vive. Talvez você diga, mas a nação árabe. A nação árabe é uma coisa. Agora, o Estado de Israel, as pessoas, o povo judeu, ele existe para sempre, como está ali no livro do profeta. Você pode consultar os profetas na Bíblia. Ele vai existir para sempre. Então, é o lugar mais seguro. Realmente é um embaraço. Mas tudo na vida, preste bastante atenção nisso. Tudo na vida, quando você vai associar valor, você vai entender sobre valores, você precisa de algo para comparar. E se você coloca numa escala mínima, falando aqui do Brasil, a gente coloca Brasil e Israel em termos de segurança. Apesar de todas as guerras, nós ainda temos muito mais segurança em Israel. Aqui no Pirambu, essa semana, decapitaram pessoas. Aqui no Brasil, o assalto de celular é legalizado. E você sabe por quem eu não quero falar, para não polemizar mais. Mas o assalto por celular, para comprar uma cervejinha, é legalizado. Em Israel, não. Em Israel, não. Então, terrorismo é terrorismo em Israel. No Brasil, está deixando de ser em virtude dos nossos representantes. Mas eu acredito que essa nação é do Senhor Jesus e vai restaurar os firmes fundamentos, fundamentos eternos. Nós vamos restaurar, desde o Brasil até as nações da terra, a paz devida a cada ser humano. Então, realmente houve um conflito de interesses em agência, aquela coisa toda, mas foi tudo contornado. Eu mesmo tinha uma caravana para esse ano, mas divinamente inspirado por Deus, nós adiamos a caravana que era para 2023 para 2024. Já aproveito para convidar quem quiser ir. Aí vai acontecer? Olha, tudo vai ser resolvido em Israel. Eu espero que essa seja a última guerra, mas ela não foi a primeira. Muito bem, estamos entrevistando o professor Jonathan Cavalcante, diretamente de Fortaleza, falando sobre o conflito lá em Israel. Professor Jonathan, o Brasil passou por vários problemas, né, ambientais, alguns desastres que ocorreram em nosso país. E nós tivemos aqui a presença do Exército de Israel, o resgate, ajudando lá em Brumadinho. Eles vieram, né, se colocaram à disposição, vieram soldados, socorristas, aquela tragédia em Brumadinho, né, e outras vezes que Israel veio aqui ajudar o Brasil. E agora nós observamos um governo apático, um governo onde ele fez uma declaração que é contra o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. Mas não fala que foi o genocídio no lado de Israel. Então, isso é triste para uma nação que foi colonizada por 90% de judeus. As pessoas não entendem que quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, a maioria da caravana era judeus. Então nós temos esse sangue, nós temos essa visão que nós viemos, a nossa origem, a nossa tendência, a nossa descendência, 80%, 70% é de Israel. E isso vai no nosso coração, vai na nossa alma. Então quem tem o sangue judeu, quem tem a noção de amar o Deus de Israel, isso comove. Então nós estamos aqui no papel de imprensa sendo imparcial. Está havendo mortes na faixa de Gaza? Sim, mas como Eli falou, Israel não está matando, Israel não está destruindo, está se defendendo. Israel ele manda bilhetes, olha, daqui a 15 minutos vocês saiam daí. Antes de explodir um prédio, ele coloca uma bomba para alertar, uma bomba explode em cima do prédio, para avisar que aquele prédio vai cair. Então as pessoas são sobre aviso, são avisadas para deixar aquele local. Mas o nosso governo, infelizmente, está sendo parcial. Isso é ruim para o Brasil nas relações internacionais com Israel, né? E nós sabemos que, como você falou, essa nação pertence ao Deus de Israel. Então eu queria que você, Moré, como uma pessoa que tem entendimento na área da educação, na área da política, da geopolítica, como você vê a situação do Brasil depois de terminar esse conflito em relação à relação internacional com Israel? Porque Israel já disse para a Rússia que ele vai apoiar agora lá o país lá de Kiev, né? Antes Israel estava neutro, Rússia e o país lá de Kiev estava em guerra.
como é o nome lá? Croácia, não? Ucrânia. Ucrânia. Israel estava neutro, mas por causa da imparcialidade do Vladimir Putin e também das conversações que ele está tendo com um grupo lá de árabes, o Benjamin Netanyahu já deixou certo que depois que acabar essa guerra, Israel vai apoiar indiretamente o país lá que está em guerra contra a Rússia. E como você vê, Moré, o Brasil depois desse conflito, as relações do Brasil com Israel? Olha, as relações do Brasil com Israel, elas são sanguíneas, como você falou, né? Existe um sangue judeu que corre em nossas veias. E isso clama no coração, isso clama quando o entendimento faz parte do conhecimento de um povo, isso realmente clama por justiça, por verdade. Israel é a terra da paz. Nós só entregamos aquilo que nós temos, nós só podemos dar para alguém aquilo que nós temos. Então Israel dá paz para as pessoas, dá paz para os povos. Onde existir uma tragédia no mundo, Israel sempre vai estar lá de forma voluntária para ajudar, como foi aqui no Brasil por diversas vezes. Brumadinho nós tivemos uma grande repercussão da mídia, mas existem outros fatos que nós podemos até celebrar em que Israel realmente ajuda as pessoas porque ele entrega o que tem. As relações do Brasil com o internacional são derivadas dos relacionamentos. Ninguém precisa ser formado em direito internacional ou em comunicação internacional para entender quem são os amigos do Brasil hoje. Não são nações que respeitam a liberdade. Os amigos do Brasil hoje são nações que celebram o ditadorismo, ou seja, você ser ditador é ser amigo do Brasil, por suas relações que nós havíamos cortado no governo passado, que foram restabelecidas. O Brasil recebeu terroristas. O Brasil recebeu em comissões internacionais, pessoas que são procuradas internacionalmente. Então, é de se estranhar quando a gente percebe que algumas pessoas se assustam diante da negatividade que nós estamos sendo vistos pela própria ONU. O próprio Estados Unidos vetou a palavra do Brasil na ONU. Então, nós estamos começando a receber alguns vetos. Eu ainda acredito. Viu, professor? Houve o veto da ONU porque não colocaram que Israel estava se defendendo. Foi isso? Você percebe como a verdade vista, ela não pode ser contraditada? Então nós estamos aqui hoje diante de fatos vistos. É uma das questões que mais se tem debatido aqui no Brasil é a regularização da mídia. Estou querendo privar o nosso direito, a nossa liberdade de ver fatos como esse. Se esse tipo de regularização já estivesse valendo no Brasil, nós não poderíamos nem ver a verdade que está acontecendo em Israel. Uma verdade transmitida na TV, uma verdade comunicada através da internet, dos meios de comunicação. Então, contra uma verdade que é vista, contra fatos, não há boatos. Então, eu clamo para que o Brasil ele realmente se posicione como deve se posicionar uma nação que busca viver a justiça e a verdade com a dignidade das diferenças. Nós somos diferentes. Nós somos criados por um Deus em uma mesma forma, a sua imagem e semelhança, mas somos diferentes. Se nós fôssemos completamente diferentes, nós não conseguiríamos nos comunicar uns com os outros. E se nós fôssemos completamente iguais, nós não teríamos nada a falar. Porém, o Eterno, nosso Deus, nos faz com uma semelhança, a sua imagem e semelhança. Eu acredito que essa nação ainda vai olhar para os céus e ver de onde nós viemos, a imagem de quem nós fomos criados, e nós vamos viver dias melhores. No Brasil, em Israel, seja onde for, que for vivido o que está dito na palavra de Deus, nós vivemos muito melhor. Eu sempre sou um profundo admirador e potencializador da esperança, ainda que ela não seja vista, mas sempre vai ser sentida quando você acredita em Deus. Muito bem, Moré, eu quero aqui agradecer a sua presença e fiquem com as suas considerações finais. Façam uma oração aí por Israel, para que Deus venha abençoar mais ainda. Fique à vontade nas suas considerações finais, Moré. Posso fazer minhas considerações e depois fazer a oração, né? Isso. Eu quero deixar para você que está vendo esse programa, onde quer que você esteja vendo, uma mensagem de esperança.
Eu sei que verdadeiramente quando nós olhamos para algo que está difícil diante de nós, nós muitas vezes não conseguimos ver saída como as pessoas que estão hoje vivendo em Israel. Eu tenho uma filha de 13 anos e a única diferença entre mim, que tenho uma filha de 13 anos aqui, e as pessoas que têm filhos de 13 anos, que foram sequestrados, foram mortos, queimados vivos em Israel, é apenas a distância. Então, eu gostaria de fazer com que você pudesse abrir um pouco no espaço do seu coração um tempo de oração pela essa nação, mas, acima de tudo, pela paz mundial. E é por isso que eu vou orar agora com você. Avino Sheba Shamayim, Pai nosso que estás nos céus, o teu nome seja santificado sobre toda a face da terra. Que o teu povo, aonde quer que esteja, Senhor Deus, em qualquer lugar da face do planeta, esteja, Senhor Deus, diante dos problemas maiores que eles possam encontrar. Eles olhem para o alto onde tu estás. Olhem para os céus e busquem socorro, porque sabemos que o teu socorro sempre está presente dentro de nós, apesar de nós. Consola, Senhor Deus, a família dos enlutados. Consola, Senhor Deus, muito mais agora aqueles que não têm notícia dos seus familiares que foram sequestrados. Pai, também te peço uma bênção especial, a bênção do entendimento espiritual sobre esse terrorismo que Israel está enfrentando. Para aqueles que não estão no Oriente, para aqueles que estão no Ocidente, Senhor, para que entendam que não é sobre um povo, é sobre a liberdade de existir com as diferenças que o Senhor nos criou. Que o Senhor abençoe a todos os ouvintes desse programa, que o Senhor abençoe o Ricardo, toda a equipe, as pessoas que compõem esse programa. Que o Senhor abençoe a cada um, ao povo de Palmirim em especial também. Que seja feita a tua paz aqui na terra como é nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, Moré. Deus abençoe. Um abraço para todos. Até na outra semana, se o Eterno permitir. Shalom, Moré. Aru atah Adonai Eloheinu. Shalom.